Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Muito boa noite. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro, são 22 horas e 27 minutos. Está começando com vocês aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, o nosso Cruzando as Conversas desta noite. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Você está aqui na RDC TV, nesses canais 24 e 524 e também, claro, nas ofertas que tem aí nas plataformas digitais. Você pode acessar e assistir o nosso Cruzando as Conversas, que acontece de segunda a sextas-feiras, a partir deste horário aqui pela RDC TV. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e de Porto Color. Bom, nós vamos conversar hoje sobre um tema extraordinariamente importante para a civilização. Não apenas para a sociedade, mas para a civilização. E esse tema, ele está ligado à questão da cultura militar. Eu me lembro muito bem que nos primórdios, né, quando as civilizações começaram a se constituir, lá na Grécia Antiga, a civilização grega, inclusive, se pautou e se inspirou na organização militar, para poder se organizar, ter ordem social, hierarquia, disciplina e poder progredir e prosperar a civilização que a ela estava submetida, a quem ela servia. E assim foi, no decorrer dos séculos, a importância do militar, do exército, foi se constituindo e se consolidando nas civilizações. As grandes civilizações tiveram origem exatamente em obedecer à ordem desta cultura militar, que nós vamos tratar neste Cruzando as Conversas desta noite. E para isso nós estamos aqui com, claro, representantes militares. Vamos apresentar aqui à minha esquerda o Coronel Antônio Augusto Brizola de Moura, Coronel da Reserva. Muito obrigado pela sua presença aqui, é uma grande honra falar sobre um tema tão importante, né? Não só para a área militar, mas para a civilização. Obrigado pela sua presença. Com certeza. Obrigado pelo convite. Muito bom. Então, também estamos aqui com a presença do Coronel Géder Távora Said, do Comando Militar do Sul. Muito obrigado pela sua presença também. Uma grande honra a RDC TV receber vocês aqui. Obrigado pelo convite, Silvio. E a grande estrela, depois vou dizer por quê, da noite aqui do nosso programa, é a Raquel, a terceiro sargento Raquel Silva Rosa. Raquel, muito obrigado, prazer em te conhecer, menina, 19 anos, que será a grande estrela desse programa. Depois vou perguntar, vou dizer por quê, né? Nós vamos tratar sobre essa questão da cultura, da hierarquia e, sobretudo, da meritocracia. A Raquel tem 19 anos, a Raquel Rosa tem 19 anos, e ela foi a primeira colocada entre 401 alunos da Escola de Sargentos de Logística do Exército Brasileiro. Parabéns. E obrigado pela tua presença aqui. Tu é carioca, né? Carioca? Boa noite, senhor Silvio. Agradeço pelo convite, pela grande oportunidade de estar aqui. E respondendo a pergunta do senhor, sim, eu sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro. Que beleza. Como é que estão te tratando aqui no Sul? Estão te tratando bem? Sim, senhor. Estou sendo muito bem recepcionada aqui. Que beleza. Muito bem. Bom, vamos, antes de mais nada, é o seguinte, como nós vamos tratar sobre a cultura militar, e a cultura militar, eu sou filho de militar, a coisa que eu mais me orgulho na vida é ter sido filho do Aguinaldo Trindade Lopes. Meu pai era militar, foi coronel como os senhores, né? Do Exército, começou lá em Uruguaiana, serviu lá em Uruguaiana no 4º GIACAV 75. Cavalaria. O senhor é de cavalaria também? Sou de cavalaria. O GIACAV é de artilharia. De artilharia? Isso. É, o GIACAV de artilharia. O 8º grupo que era de cavalaria. O GIACAV em Uruguaiana de artilharia. Muito bem. Então, é uma honra, porque, na verdade, o Exército é uma grande escola, é uma faculdade da vida. E eu quero começar com o senhor, Coronel Antônio Augusto Brizola de Moura, falar exatamente como é que o Exército trata essas questões, esses tripés, que não são, na verdade, tripés, são vários, digamos assim, vários estamentos que mantêm o Exército como um símbolo de ordem social. Não apenas militar, mas de ordem social, que é a questão da disciplina, da hierarquia e também dos princípios de disciplina. Se tu não tiver disciplina, hierarquia e meritocracia, tu não vai a lugar nenhum. Como é que o Exército trabalha esses pilares todos, né, para manter a tropa como um grande exemplo e como, digamos assim, como um emblema de ordem social? Bom, inicialmente, os telespectadores da RDC,
É uma satisfação, uma honra estar aqui presente. Agradeço à direção e ao nosso âncora aqui, o senhor Luiz Lopes, por essa atenção conosco. E vamos discorrer, então, falar sobre o assunto da parte, digamos assim, são os pilares das Forças Armadas, a parte da disciplina, da hierarquia, e nós temos junto aí, nesse bojo aí, a parte da meritocracia também, que é importante, né? Não sei uma coisa, a meritocracia é uma coisa hoje extraordinariamente importante, né? Sobretudo no momento em que a gente vive no Brasil. Muito bem. Isso aí é milenar, né? A formação dos exércitos, dos corpos de exército, é milenar. Nós temos desde lá dos cartagineses, gregos, fenícios, os romanos, árabes, enfim, né? O mundo inteiro se forjou e as grandes nações se forjaram atrás de um grande exército, né? Para defender o território, nós temos que ter capacidade, homens capazes, né, qualificados para defender um território. No caso, o Brasil nem se fala pela sua imensidão, que é praticamente um país-continente. E se nós não tivermos esses pilares da disciplina, da hierarquia e da meritocracia, seria muito complicado conduzirmos, digamos assim, desde as pequenas frações até os generais conduzirem as grandes unidades, que são as brigadas, os grandes comandos, que são as divisões de exército e regiões militares, e o Exército Brasileiro, né, que abrange toda essa gama de comandos militares de áreas, regiões militares e também divisões, brigadas e as organizações militares. Pois bem, a disciplina é básica, não só no Exército, na sociedade. Se nós não tivermos em casa disciplina, nós não seremos bem formados, com certeza. Né? Eu vi uma reportagem esse final de semana muito interessante que dizia: a nossa geração dos 40, 50 e 60 está indo embora, porque nós respeitávamos os nossos pais, nós ouvíamos os nossos professores, nós tínhamos atenção com as pessoas mais velhas, e isso, essa geração nova que está chegando, que são os nossos filhos, os nossos netos. Eu já tenho filhos com 40 anos, 38, e netos com 9 anos, 7 anos. É importante que eles ouçam, né, nós falarmos. Não é só no Exército que precisa de disciplina. A disciplina ela começa no berço, né, da sociedade, que é a família. Né? Então é importantíssimo obedecer os pais, os avós, ter atenção com os mais velhos. Isso quando o cidadão ele incorpora o Exército Brasileiro no seu princípio básico, que é o alistamento militar obrigatório, né, que ele vai servir, completar aquele ano de serviço militar. Ele não está acostumado, muitas vezes, com a disciplina. Mas ele se aquerencia, como nós dizemos aqui no Sul, né, seu Ciro? Se aquerencia e fica entendendo que é importante. Será que vale a pena eu ficar no quartel no final de semana ou ter atenção às ordens que estão sendo dadas? Então, o homem, como ele é inteligente, o jovem, como ele é inteligente, ele associa e diz: não, eu vou preferir ficar no final de semana com a minha família, com a namorada, do que dar uma alteração. Essa alteração pode ser coisas simples, né? Faltar uma parada diária do serviço, faltar um serviço, né? Se escusar de fazer alguma missão. Então, a disciplina é importante na formação do homem. Além da disciplina ser importante para o militar, ela é importante para a sociedade, como o senhor destacou aí, né? Porque, como o senhor disse, sem disciplina, a pessoa não consegue se organizar dentro das 24 horas que tem, para ela poder progredir e prosperar. Mas a questão que eu queria colocar para o senhor, coronel, é a seguinte: a meritocracia tem sido hoje muito discutida. E eu, particularmente, acho o seguinte: eu sou filho militar, como eu falei, e sempre meu pai me transmitiu o seguinte: olha, a sociedade ela é composta de membros e tal, e cada um da sociedade compõe um tijolinho da obra. E esse tijolo ele precisa estar muito bem estruturado para ele sustentar os demais e ser sustentado também. E isso precisa o quê? Tu precisa ter disciplina, a hierarquia, mas, sobretudo, tu trabalhar com a meritocracia, ou seja, tu querer ser o tijolo mais alto. Essa questão da meritocracia, como é que o Exército trabalha esse ponto que eu acho fundamental, digamos assim, para que o indivíduo possa se realizar pessoalmente? Se nós puxarmos lá do latim, né, mérito, que é merecimento, e nós puxarmos também do grego, que é a parte que fala mais do poder, né? É o kratos, o poder. Hoje nós temos várias linhas, né,
inclusive as linhas ideológicas que falam em meritocracia. Mas se a gente pudesse observar um próprio americano, Michael Young, em 2002, ele mesmo achou que era importante essa meritocracia na sociedade, né? E nós achamos que dentro das Forças Armadas é fundamental, né? Porque nós temos como distinguir aqueles que se dedicam, trabalham, labutam, estudam, passam o tempo inteiro em função de querer prosperar, digamos assim, na carreira, e para isso tem um preço, né? E esse preço, quando chega ao final da obra, que é a formatura, como o caso da nossa sargento Raquel Rosa, ela teve essa honraria de ser a primeira da turma pelo mérito, pelo trabalho, né, pela intelectualidade. Então, isso aí é importantíssimo, né? Pois é, vamos conversar um pouquinho agora com a estrela, eu digo a estrela do programa hoje, é a Raquel Silva Rosa, que foi a primeira colocada entre 401 alunos da Escola de Sargento de Logística do Exército Brasileiro. E ela é terceiro sargento. Raquel, como é que surgiu esse teu sonho? Porque, na verdade, é um sonho, né? A gente realiza um sonho quando chega num ápice como tu chegaste. Como é que surgiu essa tua ideia, esse teu sonho? Como é que tu embalou esse teu sonho para chegar onde tu chegou? Bom, Silvio, quando eu estava ali mais ou menos no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a procurar sobre profissões. Eu sempre ficava pensando que eu ia terminar o ensino médio e eu precisava ter uma boa profissão, algo para que eu pudesse começar a vida bem. E eu sempre conversei muito com a minha mãe, e a minha mãe, ela me inspirou a fazer a prova para as Forças Armadas, ela me inspirou a prestar o concurso. A minha mãe, ela é técnica em enfermagem, e não só a minha mãe, meu pai também. Meu pai trabalha como motorista. Eles sempre me inspiraram a buscar uma boa profissão. Então, veio-se daí também. E foi um sonho, não apenas o sonho teu, mas foi o sonho deles também, né, que foi realizado, né? Exatamente. Eles pegaram o meu sonho para eles também. Em tudo eles foram me apoiando. Não só meus pais, mas também a minha família em si, de uma forma geral. Então, como é que essa decisão de ser militar, ela começou aí? E quem é que deu um empurrão final, assim, que acabou te convencendo que eu vou seguir essa carreira? E a intenção, naturalmente, é subir a carreira, né? Fazer isso uma carreira para te realizar muito mais profissionalmente ainda. Sim, Silvio. Uma coisa também que me motivou bastante é que eu tenho um avô que ele participou da Segunda Guerra Mundial na Força Expedicionária Brasileira. E foi uma honra para a família que o meu avô ter sido um vencedor da guerra. Então, isso também foi algo que me motivou. Teu avô ainda é vivo? Não, senhor, ele é falecido, mas... Foi tua inspiração também, Ele né? foi a minha inspiração. Eu tinha orgulho do meu avô, de saber que ele conviveu com a guerra, que é algo tão árduo, tão difícil, e ele conseguiu ali vencer aquele momento difícil. Então, foi para mim uma inspiração. Isso é uma coisa interessante que o Coronel Moura tocou, que é a questão da família, né? Esses valores também que o Exército cultiva, que é o valor da família. Você se inspirou no teu avô, teve o apoio, digamos assim, um apoio total dos pais, né, que de certa maneira realizaram o sonho deles também em ti. Mas como é que foi assim a preparação? Porque, olha, fazer um concurso, ficar em primeiro lugar entre 401, numa escola que eu sei que exige, porque eu tenho, como sou filho de militar, eu volto a repetir, eu tive vários irmãos e primos que estiveram na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, que é muito difícil, é um sonho muito grande dos jovens, mas é muito difícil. E também é complicado passar nesse concurso. Como é que tirar o primeiro lugar? Como é que foi essa preparação, digamos assim, para te ter o sucesso nesse concurso? Bom, o concurso em si, que é o exame de admissão, na minha época, o concurso tinha, falando das três áreas, a área geral, a área de música e a área de saúde, ele tinha quase 100 mil inscritos, numa base de 85 candidatos por vaga. Então, era uma exigência, era uma concorrência muito grande, como o senhor falou aí, sobre a questão de a pessoa ter o sonho, mas ser um caminho que ela tem a percorrer. E depois de vencer o concurso, inicia-se a formação. No meio da formação também existem outras exigências que têm que ser vencidas.
Então, o concurso ele tem uma certa exigência nos estudos, exige-se uma certa dedicação. Disciplina, né? Disciplina, que foi também o que o senhor coronel comentou ali, de você repensar. Às vezes você quer fazer uma coisa que é para o teu bem naquele momento, mas você tem que abrir mão daquilo para você poder estudar e conquistar algo maior, conquistar um sonho que um dia vai se tornar uma realidade. Raquel, me diz uma coisa, tu tem 19 anos e naturalmente, como a gente já tem mais de 40, mais de 50, eu tenho quase 70, a gente sabe que, por exemplo, a geração atual não é da geração minha lá atrás. A geração atual, por exemplo, ela sofre muitos apelos da sociedade, apelos jovem, né, da juventude, essas coisas que o mundo oferece. Algum momento chegou em que tu pensou em desistir desse teu sonho em função de apelos da sociedade ou então o teu foco era realmente prosseguir sem dar bola para as coisas, sem dar atenção para os apelos do mundo todo? Olha, Silvio, eu confesso que é uma trajetória bem difícil, é uma trajetória árdua, exige muito sacrifício, exige muita disciplina e existem muitas coisas que a gente convive ao mesmo tempo nesse período. Então, confesso que eu já pensei em desistir sim, mas eu sempre pensava na minha divisa, eu sempre pedi a Deus um sonho e eu pedi a Deus para eu ser sargento. Então, todas as vezes que eu pensava em desistir, eu falava, não, eu não posso desistir. Eu só paro quando eu me formar terceiro sargento do Exército Brasileiro. Então, o que sempre me motivou a nunca parar, nunca desistir, foi a minha vontade de um dia vestir essa farda e poder dizer, eu sou sargento. E agora o sonho... É uma realidade. Mas tem mais degraus, agora outros sonhos, né? Que tem que manter o sonho. Agora, qual é o teu sonho? Daqui para frente, no Exército. Qual é o teu sonho? Vai prosseguir, agora tu tem que chegar a outra patente maior, não é isso? Essa é a tua função. Agora, na verdade, é o seguinte, né, Raquel, parabéns, porque na verdade é muito complicado, é muito difícil uma jovem como tu, com todos esses apelos, ter um foco naquilo que quer, alimentar o sonho e persistir, né? Persistir, que é o mais importante. Eu gostaria de falar agora com o Coronel Said, Géder Távora Said, Comando Militar do Sul. Coronel, o Exército, tem muita gente que pensa que o Exército digamos assim, é um lugar assim que as coisas não acontecem, ele é muito parado, muito fixo, muito inflexível e tal, mas então eu lhe pergunto o seguinte, que oportunidades o Exército oferece para quem ingressa no Exército? Começa lá como começou a Raquel, que oportunidades assim, de realização profissional, que estímulos o Exército oferece? Boa noite, Silvio. Eu agradeço à RDC e a oportunidade de estar aqui. Boa noite, senhores telespectadores. O Exército, existem várias formas de ingresso no Exército. A mais básica é aquele jovem que completa 18 anos e que vai cumprir o seu período obrigatório, Para esse jovem, no Brasil todo, que se alista, durante o seu período de tempo obrigatório no Exército, que pode ser de 1 a 8 anos, ele tem uma série de oportunidades, inicialmente de aprender esses valores, né? Como dizia o general Vilas Boas, o antigo comandante do Exército, o que a sociedade clama não é a volta dos militares, é a volta dos valores. Né? Os valores são espelhados nos militares. O senhor mesmo falou em hierarquia e disciplina, o coronel falou em meritocracia. Então, esse jovem, durante esse período que ele cumpre esse tempo obrigatório no Exército, primeiro ele recebe uma qualificação militar. Né? Ele tem uma imersão nesses valores. Diariamente ele tem incutido esses valores, ele vê exemplos dos militares mais antigos, dos próprios pares, e também ele tem a oportunidade em se profissionalizar. O Exército tem alguns programas, né, nos quais esse militar no serviço inicial, ele tem a possibilidade de aprender um emprego e ser recolocado na sociedade. Ao término do período dele de serviço militar, que é temporário, ele vai ter uma qualificação para poder ser útil à sociedade, tanto nesses valores que ele carrega, como numa profissão que ele vai aprender dentro da caserna.
Bom, quem entra no Exército, muitas vezes, como o Exército é obrigatório, né, tu tem que servir, tem muita gente que entra meio contrariado. Vou entrar porque, afinal de contas, eu não consegui o da baixa, né, em excesso, aí, enfim, daquele, se livrar. Então, ele entra lá. Tem um estudo sobre o percentual daqueles que entraram por obrigação e acabaram adorando o Exército, acabaram se sensibilizando e apostando e fazendo carreira no Exército? Eu posso falar da minha experiência de comando. Eu comandei o 29º Grupo de Artilharia de Campanha em Cruz Alta, e durante os 2 anos que eu comandei, nós tivemos em torno de 90% a 95% de voluntários. Então, essa ideia antiga que o militar, o civil vai forçado para o Exército, hoje em dia é o contrário. Essa juventude, ela está vendo as oportunidades que eles têm dentro da caserna, e eles são voluntários. E entrando no Exército, a gente se apaixona, né? É a minha história de vida. Eu entrei aos 12 anos no Colégio Militar e me apaixonei pela carreira, e aí vejo aí à frente todas essas realizações, né? E então, hoje em dia, a juventude entra no quartel voluntariamente, e no quartel eles têm a oportunidade, dentro desse período militar inicial, são apresentados a eles as outras oportunidades de carreira, né? de se tornar um militar de carreira. Então, os concursos das escolas, tanto de sargentos como de oficiais, né? A AMAN, que você já citou aí, né? O ingresso pela Escola Preparatória de Cadetes, isso tudo é apresentado para o jovem, e também há aqueles que vão para a vida militar, conseguem uma qualificação em direito, em história, nas diversas qualificações em uma faculdade, e tem a oportunidade de depois prestar o concurso para a SFSEX, que é a escola de ensino complementar, onde esse cidadão que é formado, já tem uma carreira, ele pode, depois de 1 ano de formação, voltar numa área técnica dentro do Exército. E depois o camarada que sai do Exército, essa é a pergunta que eu queria ainda lhe fazer, coronel. Ele sai e, na verdade, como o senhor colocou, as escolas do Exército hoje são aquelas que melhor formam os cidadãos para uma carreira, para a sua vida, né? Está provado isso aqui em Porto Alegre. Todas as estatísticas mostram que a escola do Exército é a primeira, assim, em todas as qualificações, em todas as questões de mérito, de apontamento de qualificações em geral, as escolas do Exército dão em primeiro lugar. Isso se deve naturalmente não só à disciplina e hierarquia, mas à forma como se trabalha a questão da formação, né? E tanto é verdade que, e isso o senhor pode comprovar, que quando o cara sai do Exército, ele ganha no mercado de trabalho, ele ganha um handicap importante em relação aos demais. Com certeza. Não é isso? Com certeza. O cidadão que tem no seu currículo ali aquele tempo de serviço militar, com certeza o empregador ele olha com outros olhos, né? Ele vê que aquele cidadão ele tem ali uma carga de respeito, de hierarquia, aqueles valores que nós tentamos trabalhar no dia a dia com o soldado, né? E isso aí vai ser um diferencial para muita gente que quer se inserir no mercado de trabalho, né? O empregador olha com outros olhos, né? Perfeito, E não raro, né? Esses camaradas são os que mais se destacam na vida, digamos, civil, né? Sim. Sai do militar, exatamente, levando esses atributos, ele acaba se sobressaindo. Sim, essa bagagem que o cidadão leva quando ele termina o tempo de serviço militar temporário dele e ele é reinserido na sociedade, essa bagagem aí é muito útil, muito útil. Ele tem exemplos, ele passa por treinamentos que o tornam um cidadão... Um diferencial no mercado. Diferencial, né? Com certeza. Coronel Moura, o Exército tem algumas ligações com as universidades, quer dizer, o Exército hoje a gente vê, né? O exemplo hoje, o presidente Jair Bolsonaro, que é oriundo do Exército, e até por isto, né, a gente vê o Exército hoje fazendo aquilo que ele sempre fez, não só defendendo a pátria, né, a segurança da nação,
mas também agindo do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de fazer realizações, por exemplo, na área de infraestrutura. O Exército tem algumas parcerias com as universidades. Como é que ele encara essa questão? Como é que ele interage com as universidades brasileiras? Bem, agradeço pela pergunta. Em 2015, no comando ainda do Exército em João Vilas Boas, numa reunião do alto comando, João Vilas Boas determinou a criação de núcleos de estudos estratégicos em cada comando militar de área. Para quê? Fomentar a mentalidade de defesa junto à sociedade. O termo defesa não é exclusivo dos militares, né? Pertence a todos nós brasileiros, falarmos sobre defesa, bem como uma maior integração com a sociedade, tanto no meio acadêmico, como no meio empresarial, como no próprio sistema que nós temos hoje do Exército, no Departamento de Ciência e Tecnologia, que se chama CISGIA, que é o Sistema de Indústria, Defesa e Academia. Então, com isso, em 2015, então, o comandante do Comando Militar do Sul, General Mourão, foi feito um memorando de entendimento com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na possibilidade de nós... General Mourão, que é atual vice-presidente da República. Vice-presidente da República. E nós trabalhamos 5 anos praticamente em cima desse memorando de entendimento, realizamos vários seminários com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, oferecemos curso de extensão, iniciação e simulação de combate também para o meio acadêmico, o Exército ofereceu para o meio acadêmico, fizemos encontros de inovação, ciência e tecnologia, fizemos em Santa Maria, no ano de 2019, fizemos o primeiro seminário de simulação do Comando Militar do Sul. Já no comando do General Pujol, nós demos continuidade a esse trabalho, que começou lá com o General Mourão, e tivemos também, agregamos também a Universidade, a Pontifícia Universidade Católica. Então, hoje nós temos também um acordo de cooperação com a PUC-RS, e nesse ano nós fizemos um contrato, um acordo de cooperação também com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ampliando aquele memorando de entendimento, e estamos partindo para uma fase de um convênio de concessão de estágios e talvez no futuro até uma parte de residência médica junto ao nosso hospital militar. Que beleza. Além de promover a integração nacional, né, o Exército Brasileiro ele se integra à sociedade. Mas eu queria que a produção colocasse no ar aí uma foto emblemática, né, da nossa estrela aqui. Conhece essa menina ali, Rosa? Conheço, sim, senhor. E quem é aquele cidadão ali que está do teu lado? É o senhor Ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Olha só, que homenagem bonita, né? O Ministro da Defesa, como é o nome dele, o Ministro da Defesa aqui do Brasil? General Fernando Azevedo. Fernando, exatamente. Azevedo. Fernando Azevedo. Aí fazendo uma homenagem, exatamente uma homenagem justa, né, para uma cidadã brasileira, 19 anos, primeiro colocada num concurso concorridíssimo, que foi esse, né, sempre é do Exército, entre 401 alunos, primeiro lugar. Como é que foi aquele momento ali? O que te passou? Imagino que, o Ministro da Defesa, fazendo essa solene homenagem para ti, né, tu está sendo homenageado em todo o Brasil. Como é que fica na tua cabeça, de menina, né, de 19 anos, passar por tudo isso? O que passa na tua cabeça? Essa emoção toda. Bom, Silvio, eu confesso que no momento ali foi uma grande honra, porque... As lágrimas acabaram vindo, né? Não tinha como segurar, né? Sim, senhor. Eu tentei não me emocionar, mas... Não há como, não tem passou como, um filme na minha cabeça desde o começo, quando eu ainda era civil, fazendo o exame intelectual, até o final ali, o meu sonho se tornando realidade. E com relação ao senhor Ministro da Defesa, é uma honra muito grande, né? Pois essas pessoas são consideradas altas autoridades. Então, você ser prestigiado, você ser condecorado por uma alta autoridade, faz você sentir, assim, uma materialização do seu esforço. A medalha em si, ela para mim, ela foi uma materialização do meu esforço e da minha dedicação. E receber das mãos de uma alta autoridade, como o senhor Ministro da Defesa, é uma honra muito grande. É um reconhecimento, assim, justo, né, naturalmente, mas uma alta patente do Exército e digamos assim, do governo brasileiro, exatamente, e isso demonstra, né, que exatamente como o Exército trata os seus soldados, como ele trata as pessoas,
E, de certa maneira, né, o Coronel Said, o Exército nos dá um exemplo, né, de como nós devemos proceder na vida civil também. Ou seja, a gente buscar cada vez mais a prosperidade, cada vez mais ser mais alguém, e sempre lembrando, né, que nós somos, antes de sermos gremistas colorados, pretos, brancos, né, da esquerda, da direita, nós somos almas, né, e nós precisamos olhar para o próximo. O Exército também tem esta forma de pensar e transmite isso, né, o Coronel? Nós vemos agora nessa crise sanitária que nós estamos vivendo, né, o Exército, logo nos primeiros momentos que houve o chamamento da nação para o enfrentamento da Covid-19, foram formados os comandos conjuntos, né? Aqui no Sul, nós formamos o Comando Conjunto Sul, que é capitaneado pelo general Stumpf, comandante militar do Sul, mas também tem a participação da Marinha do Brasil e da Aeronáutica. Então, esse comando... As 3 armas. As 3 armas. Por isso é um comando conjunto. Logo, inicialmente, nós demos enfrentamento à Covid em várias frentes. Houve aí o apoio a hospitais, a parte de desinfecção, apoio aos caminhoneiros, aquelas atividades que não podiam parar, né? E o enfrentamento como um todo à Covid, mostrando essa parte solidária do Exército, né? Que nós denominamos de mão amiga, né? Nós temos o braço forte, que é a defesa, mas também temos a mão amiga, essa solidariedade com a nossa sociedade, sempre que a nação nos chama. O Exército sempre esteve presente. Coronel Moura, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa integração que o Exército tem. Isso já é histórico, isso digamos, é do DNA do Exército Brasileiro, essa integração com a sociedade e colaborar sempre que ele é chamado. Aliás, nem sempre o Exército é chamado e colabora, ele colabora antes de ser chamado. Então o Exército tem essa integração com a sociedade e ele é reconhecido por isso? Com certeza. Eu acho que a participação das Forças Armadas sempre foram reconhecidas pela sociedade. Nos momentos mais cruciais que passou a nação, o Exército sempre esteve ali, né, apoiando, contribuindo, cooperando. Agora mesmo, como falou o Coronel Said, nós tivemos aí no período da Covid, a própria escola de sargentos de logística, o curso de saúde interrompeu o curso para poder apoiar no Rio de Janeiro a pandemia. Deixa eu ver, quem é que abandona um curso para apoiar? Nós temos aí um trabalho árduo, há muitos anos já no Nordeste, que se chama Operação Pipa, em que nossos batalhões, as nossas organizações militares levam para os diversos rincões do nosso Nordeste a água tão carente para aquela população. Aliás, é bom o senhor tocar nisso aí, porque, na verdade, o Exército ele supre a lacuna, o senhor falou no Nordeste, que políticos, historicamente, né, sempre prometeram levar isso para o nordestino e nunca levou. Quem leva é o Exército. Muito bem lembrado. Mas as coisas vão mudando, né? Nós não estamos aqui para ver a parte de partido, ideologia, mas nós temos um viés bem forte. O compromisso que o Brasil do amor à pátria, né? É um compromisso com o Estado, com a União, com a nação. Esse é o compromisso das Forças Armadas. Eu queria dar um destaque aqui, e me perdoem os 2 comandantes que eu não citei, esse trabalho que nós temos de integração com o meio acadêmico, ele se deu desde a época do general Mourão, depois deu continuidade o general Edson Leal Pujol, hoje o nosso comandante do Exército, o general Geraldo Antônio Mioto, que foi o nosso comandante militar do Sul, pelo qual até nós damos uma parada de reflexão. O nosso comandante está baixado pela Covid, no Hospital de Clínicas, e aproveito aqui esse momento a desejar para toda a família, para ele, as nossas orações, que ele se recupere. Grande comandante, grande pessoa, grande amigo, e o nosso atual comandante, general Stumpf, que deu continuidade também ao trabalho desses primeiros generais e agora já está movimentando toda a parte para um convênio de concessão de estágio. Então, nós teremos no futuro os graduandos da nossa Escola de Engenharia, da URGS, aprendendo a fazer uma estrada junto com o grupamento de engenharia. Então, isso aí não tem preço, né? É uma oportunidade ímpar que surge
o pessoal da área médica também poder fazer a residência médica no Hospital Militar, e nós temos diversas áreas, né? Então, essa integração aí é fundamental. O apoio do Exército, ele se dá nessas áreas que o senhor falou e que a sociedade reconhece, são as ações subsidiárias que nós chamamos, né? Então, é apoio para a eleição, é apoio para a pandemia, é apoio para a vacinação. O Exército seria meio que um bombril antigamente, tem 1001 utilidades, né? Essa é a verdade também. Né? É verdade, mas o senhor pode ter a certeza, os telespectadores também, que uma nação, se não tiver a sua defesa forte, ela deixa a desejar. E as nossas Forças Armadas estão sempre preparadas, né? Nós temos toda uma preparação para que a gente possa, o dia que houver necessidade, empregar a força da melhor forma possível, com a capacidade dos nossos homens e do nosso material. Quando o senhor fala aí que o Exército é um negócio de estradas e tal, uma pena que a grande mídia não mostra isso, né? Então as redes sociais têm suprido essa lacuna deixada, digamos assim, até propositadamente pelas grandes redes, que é mostrar o que o Exército está fazendo. Por exemplo, a questão das ferrovias, a Ferrovia Norte-Sul que está sendo concluída pelo Exército, o Exército está dando uma grande mão lá. As estradas que antes eram completamente precárias, inviabilizando a civilização que está por ali, a sociedade que está por ali, e, sobretudo, impedindo que houvesse, o que haja, nesse caso, presentemente, o carregamento de produção agrícola e tal, para chegar nas cidades, chegar nos portos para serem exportadas. Isto hoje está sendo suprido graças ao Exército. E eu fico comovido até de ver os representantes de comunidades ribeirinhas, aquelas das margens dessas estradas, se referirem ao Exército, que se não fosse o Exército, nós não teríamos isso aqui. Então, realmente, o Exército cumpre esse papel, não só de amor à pátria, mas, sobretudo, de amor a este país todo, né, que precisa se integrar à nação brasileira. Então, esse é um papel extraordinário do Exército. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Estamos tratando aqui sobre a cultura militar e a meritocracia, que o Exército representa, não só para o Exército em si, dentro dos quartéis, mas do quartel para fora de si. O que o Exército traz de bom para a sociedade, que é muita coisa. Então, vamos fazer um rápido intervalo aqui do nosso Cruzando as Conversas e voltamos em seguidinha para tratar de mais aspectos que relacionam a essa questão da atuação do Exército e a sua importância, digamos assim, geopolítica, econômica e social no país. Um rápido intervalo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 15 de dezembro. São 11 horas e 3 minutos e o Cruzando as Conversas, é bom lembrar, é um oferecimento da Associação da Brigada Militar, dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Você pode acompanhar o programa aqui pelo canal 24 e 524 da Claro Net TV ou então pelas plataformas digitais. Aí você escolhe elas e Facebook, YouTube, enfim, Instagram, você pode assistir o programa onde quer que você esteja. Bom, nós estamos tratando hoje sobre a questão da cultura do Exército, né? Sobretudo a meritocracia, a disciplina, a hierarquia, que são valores atemporais, são valores que, de certa maneira, foram os sustentáculos do desenvolvimento das civilizações mais avançadas do mundo. Coronel Géder Said, o Exército, o militar, digamos assim, eu sempre ressalto, eu sou filho de militar, o meu pai me influenciou muito em seguir a carreira militar. Como eu disse, eu só não segui porque eu era uma estrela do futebol. E parei ali, a estrela cadete. E aí eu acabei, não passou a época e não servi. Mas, de qualquer maneira, o meu pai me influenciou muito. O militar, de certa maneira, ele continua influenciando os seus herdeiros, digamos, seus sucessores, a carreira militar. Existe um sonho de ser militar. A família militar é uma família peculiar. Ela passa por uma série de situações que as famílias normais não passam, né? Isso, é claro, que deixa uma impressão muito forte nos filhos, e eles veem o pai fardado, sentem orgulho, até as mudanças constantes. O oficial, assim como o praça, mas o oficial em maior quantidade, ele tem
um número de mudanças muito grande na vida, porque ele tem que ter uma vivência de todo o país. Então, um dia nós estamos no norte, na Amazônia, outro dia estamos no Nordeste, aqui no Sul mesmo. Então, essa vivência, a possibilidade de estudar em um colégio militar também, que é uma das formas de ingresso na vida militar. Onde mais tem fila aqui em Porto Alegre é para entrar na escola militar, né? Porque se sabe o proveito que se tem, se sabe que ali se aprende, né? Então, as famílias que querem realmente o bem dos seus filhos e tal, elas querem o melhor. Então, a escola do Exército aqui, a escola militar, eu morei muitos anos ali do lado, na Vieira de Castro, o colégio militar aqui é um modelo inspirador, né? O sistema colégio militar é um sistema de sucesso, né? O que nós militares fazemos muito bem é ensinar. Nosso ensino, ele segue a lei de diretrizes e bases, mas ele é um ensino específico. Então, desde o colégio militar ali, passando pela formação do oficial, a formação do sargento, segue uma série de currículos, segue uma metodologia que através da disciplina e da hierarquia também, né, é um estudo de sucesso. Deixa eu ver a série de prêmios aí que a rede colégio militar tem ganhado. Com certeza. Não só o militar ensina, como ele ensina e segue aquilo que ele ensina. Ele também é o seu exemplo, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. A liderança, ela vem pelo exemplo. Né? Não adianta eu pregar e pega uma fazer coisa uma e coisa faz diferente. outra, né? Então, o subordinado, ele está sempre ligado nesse exemplo. E especificamente o aluno, né? Porque o aluno é muito inquieto, né? Ele carece de exemplo. Mas ainda agora, nessa época, né, que sim, nós vivemos, né? Com certeza. Que a gente tem poucos exemplos e tal, e a sociedade está numa balbúrdia, numa confusão, uma inversão de valores, né? Que acaba, eu imagino essa menina aqui, de 19 anos, né? Os apelos que ela sofreu, que sofre ainda, uma menina, mas como ela, milhões de moças e moços, né, que acabam, de certa maneira, muitas vezes sepultando um sonho, exatamente porque dão ouvido para outras coisas, que não seguem aquele sonho, no caso, que ela seguiu e teve sucesso. Sim, além da rede colégio militar, né, que é mais voltada para o ensino médio fundamental, nós temos também as diversas formas de ingresso na carreira através das escolas militares, que não tem tanta, não aparecem tanto, porque o nosso público ele é muito pequeno comparado com o público do colégio militar. Mas nossas escolas são tradicionais, tem uma série de tradições e também são escolas de sucesso. Um exemplo aqui que eu posso falar é do Instituto Militar de Engenharia, né, que ganha prêmios e tem mais premiado do Brasil, é verdade. Tem sempre alunos de destaque e nossos engenheiros mesmo são de excelência. Existe algum, sei lá, um concurso internacional em que o Exército tenha se destacado nessa questão, digamos assim, acadêmica? Eu desconheço, não sei se o coronel... O colégio militar, sim. Os colégios militares sempre são... Os colégios militares, né? sim, já participaram e foram vencedores aí. As Olimpíadas de Matemática. Né? Exatamente. Agora, como eu falei, o nosso ensino ele é um ensino de sucesso. Coronel Moura, eu falei agora há pouco, Coronel Said, aí, negócio do militar inspirar o familiar e tal, o filho, neto e tal. Eu me lembro quando meu pai ia... quando ele vestia a farda, quando chegava em casa, eu vestia o cap, né? Eu vestia o cap e olhava para o espelho, me vendo militar. Os jovens, eu já fiz essa pergunta para você, mas eu queria a sua opinião. Os jovens têm tido esse exemplo do militar, têm seguido a carreira militar? O senhor tem essa experiência? Olha, eu acho que muitos seguem a carreira militar até pelo exemplo em casa, né, a formação, mas tem uma ala que muda um pouco porque a juventude mudou, né? Então, nem todos... eu dou um exemplo em casa mesmo, eu gostaria que meu filho fosse militar, mas ele foi fazer a parte da administração, a parte informática, né? Gostava de música, não quer dizer que o militar não gosta de música, gostava de cavalo, mas ele fez o colégio militar e não teve interesse, digamos assim, de fazer a carreira. Já as filhas, tenho 2 filhas, né? As 2 foram... Uma foi tenente temporário, hoje é doutora dentista, né? Terminou o doutorado esse ano, e a outra filha está terminando o período de tenente temporário como dentista também. Então,
a gente se orgulha, né? Tem 2 filhos, sejam temporários ou de carreira que fosse, eu acho que o orgulho seria o mesmo. Mas eu acho que deve ser uma coisa emocionante, né? O pai fazer com que o filho siga a mesma carreira, né? Sobretudo na área militar, né? Com certeza, né? Eu mesmo ficaria muito feliz, mas também estou feliz porque ele está feliz, né? Na sua, sua na sua área, né? Sua Claro, e eu acho né? que o que o senhor falou também, que os demais companheiros que compõem a mesa falaram, o mais importante são os valores que a gente acaba passando, que nós recebemos, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, e acabamos passando para os nossos filhos. Isso é importante. Então, o senhor se sente, puxa, eu gostaria que meu filho fosse um militar, mas ele não é, mas eu tenho a certeza que o pensamento, as suas atitudes são como se fosse um militar, pelo compromisso, pela responsabilidade, isso aí é impressionante. Mesmo que ele não esteja lá na área militar, ele carrega, né, para a vida toda o exemplo que ele teve dentro de casa. Né? Com certeza. Eu acho que isso é importante. E isso, quando a gente fala em valores, tem gente que torce a cara, porque afinal de contas está numa sociedade pervertida mesmo. Mas o Exército continua sendo um grande modelo, né, Coronel Said, um modelo para a sociedade, do ponto de vista não só desses valores, mas da forma como ele trata o cidadão, da questão, por exemplo, assim, que transmite do amor à pátria, né? Porque o Exército, além de tudo, ele nos garante a segurança nacional, né? E para garantir a segurança nacional, eu, por exemplo, eu fiz, logo no começo da minha carreira, fiquei muito tempo na Transamazônica lá. E o papel do Exército lá é fantástico na Amazônia, que é um mundo aquilo lá, né? Então tem esse lado, né? Como o coronel falou, na história do Brasil, nós vemos aí a influência militar. A história do Brasil ela é permeada por militares, né? O primeiro presidente, o proclamador da República. Né? Nós vemos que o Exército e a nação são uma coisa só. E quando o senhor fala em norte, realmente lá na Amazônia, o Exército supre uma carência da população, tem as Forças Armadas como um todo, né? Que essa população tem de Estado. Né? A única figura, o único personagem do Estado que chega lá no Ribeirinho é o militar, tanto da Marinha, como do Exército, como da Aeronáutica. E lá a aeronáutica exerce um papel importante lá, porque tem muitos lugares que tu só através do ar, né? Só chega por avião, né? Por avião ou por rio, né? Só que o rio leva meses para chegar, né? Nós estávamos falando aqui agora, né, para o Coronel Moura, a questão da estrada do mar, né? As estradas Cabotagem. do mar. Cabotagem. Isso aí é uma coisa que nós deixamos, a nossa indústria naval, ela por muitos anos, ela teve uma defasagem muito grande, e praticamente esses serviços foram privatizados. Nossos grandes estaleiros, aqui em Porto Alegre mesmo, tínhamos um estaleiro grande, e eu não estou aqui para fazer propaganda do governo A ou B, mas nós estamos recuperando isso, né? Nós vemos hoje um ministro preocupado. Na verdade, preocupado. o Exército digamos assim, é uma instituição de Estado, e não de governo. Exatamente. Mas o senhor me perguntou sobre a parte da Estrada do Mar. É uma notícia ampla, né? Quem não gostaria de ter na sua casa um produto mais barato? Isso aí é questão de capacidade, visão prospectiva, né, de logística, e de que o Brasil precisa disso. O nosso país ele teve muitos anos, por exemplo, as ferrovias nos levavam aí para os rincões de todo o país, né? Desde a época do Marechal Rondon já tinha rodovias, desde a época do Império, né? Final do Império, rodovia, época próspera de Mauá, né, Visconde de Mauá, e eu acho que nós estamos retomando isso com muita vontade, muita garra, determinação. A própria Estrada do Mar, essa cabotagem do Rio Grande do Sul até o Amapá, isso aí é impressionante, né? Isso aí é o que vai beneficiar as populações, né? O preço dos nossos produtos também, e então acho que o Brasil está indo muito bem. Essa questão dos modais, né, de transportes, o governo, acho que esse governo está apostando muito na questão do retorno. Eu sempre digo assim que o futuro do Brasil, em muitos aspectos, é voltar para o passado. Como é que eu quero dizer isso? É a questão das ferrovias, por exemplo. Né? Um país continental não pode ser um modal prioritariamente rodoviário. Né? Tanto é que estão entupidas essas rodovias lá no norte. Eu visitei muito a Goiás, ali para cima, Pará, aquelas coisas. Ali, tempos atrás, eram intransitáveis. Quer dizer, se tu tem uma ferrovia como nós já tivemos, né, resolve esses problemas.
e desafoga a questão das estradas. Esse é um papel importante que o Exército faz lá também, né? O futuro é que todos esses modais estejam interligados. O senhor falou a respeito do projeto da Ferrovia Norte-Sul, né? Vai ser vai economizar muito isso em termos de transporte, de logística. E também nós temos aí os nossos batalhões ferroviários que trabalham nessa construção e reforma de ferrovias. Nós, semana passada, voltando para o modal rodoviário, tivemos a inauguração de um trecho da BR-116 aqui no Rio Grande do Sul, obra militar. Então, durante a inauguração até contamos com a presença aí do presidente da República e é visível ali o trabalho militar, aí, o trabalho do Exército, né, dos nossos batalhões de engenharia nessa obra. Perfeito. Eu acho que esse é a população, de certa maneira, a gente vê as manifestações, né? A população reconhece isso, né? Esse papel de integração nacional que o Exército desenvolve, né? E isso é importante. Qual é o contingente hoje de militares que existe no Brasil, incluindo soldados até as altas patentes? Nós temos uma limitação legal. Nós temos uma limitação legal para o número de militares, mas posso dizer em torno de 250 mil militares, entre de carreira, temporários e serviço militar inicial. Em termos mundiais, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela estabelece uma relação entre o número de médicos e a população. Existe, do ponto de vista das Forças Armadas, digamos assim, considerando a extensão do país, a urbanização, todas essas coisas populacional, um número, digamos assim, ideal de militares em relação ao território? Isso é uma grande briga, né? Isso vem lá da Grécia, né? Você vai ter, vai se dedicar a ter espadas ou arados, né? O que é que nós vamos priorizar? É importante nós encontrarmos um equilíbrio, mas pelo tamanho continental do Brasil e os desafios que nós temos, nós estamos procurando equacionar o tamanho da nossa força. É claro que nós não podemos ter uma força bélica desproporcional também, no momento que nossa população é tão carente, né? Mas justamente o trabalho é justamente encontrar esse equilíbrio entre o tamanho da Força Armada, da defesa e o desenvolvimento. E o bem-estar da população. Né? Esse equilíbrio. E esse contingente atende às necessidades do ponto de vista do próprio Exército? Ele é um contingente pequeno, mas também o tamanho do Exército ele não é um número muito significativo para a sua eficiência. Claro. Nós podemos ter uma força pequena, uma força bem preparada, e em condições de, no momento em que ela for empregada, ela se multiplicar. Perfeito. Modular. Bom, aliás, diante disso aí, dentro dessas questões aí, Coronel Moura, nós sabemos que o governo federal, aí, por exemplo, gastou quase R$1 trilhão aí com o Covid, a transferência para governos dos estados, prefeituras, o próprio governo em si, para que nós não tivéssemos essa questão do Covid agravada, como em alguns outros estados, outros países aconteceu. O Brasil não está tão ruim como muita mídia tenta passar. Está em 13º lugar e tal, e é o primeiro em gastos em relação ao PIB entre os países. 10% do PIB gastamos na questão do coronavírus. Aí. O governo central é que abasteceu os estados e as prefeituras. Ele pergunta essa questão como é que o senhor está vendo, coronel, essa questão do orçamento do Exército, porque na verdade o orçamento é um só, e o governo destina. Tem uma destinação constitucional para o Exército e ela é suficiente? Digamos assim, como um militar antigo, né, e a gente tem uma vivência e aprendeu muito com os generais que hoje, se estiverem nos escutando, né, com o próprio comandante do Exército, com o próprio nosso general Valério Stumpf Trindade, comandante militar do Sul, né, o general Mioto, o general Mourão, na minha visão, não. Eu acho que isso era uma coisa que eu vou ser repetitivo, porque os nossos comandantes já falaram isso, mas trago aqui os senhores também para ratificar essa necessidade. Hoje, praticamente, em torno de 1
1 ponto alguma coisa do PIB é empregado pelas Forças Armadas. 80% desse orçamento que nos é destinado é para o pagamento pessoal. Então, nós temos 20% praticamente, 20 e poucos por cento, para investimento. Isso é muito pouco. Uma nação, um país continental necessita realmente de ter uma força armada que possa, a qualquer momento, suprir a necessidade da defesa do território. Até por causa de um país como o Brasil, né, que tem digamos assim, uma fronteira, digamos assim, seca, extraordinariamente grande, né? Então, nós temos aí tanto a parte marítima como a parte terrestre, são as maiores fronteiras que nós temos. Talvez poucos países no mundo tenham a fronteira do nosso tamanho, né? Então, um país com 8.500.000 quilômetros quadrados, né? Mais de 16 mil quilômetros de fronteira, mais toda a nossa Amazônia Azul, né? Que tem as riquezas do mar. Então, se nós não tivermos forças armadas adequadas, tanto em número de pessoal, porque como é que eu vou numa área que não tem praticamente ninguém, né? Em que os recursos são levados praticamente pelas Forças Armadas, como a Amazônia, se o Exército Brasileiro, ao longo de várias décadas, não tivesse transferido para lá várias brigadas, vários comandos de organizações militares, o senhor pode ter certeza, os senhores telespectadores, que hoje a nossa Amazônia estaria abandonada. E se deve, então, a isso, ao sacrifício de homens e mulheres que fazem as nossas Forças Armadas, que pegam a sua família e vão lá para Iauaretê, né, lá para uma fronteira inóspita, né, que os filhos não têm nem condições de estudar, porque a mãe vira professora, o comandante do pelotão ele vira juiz, né, ele é o juiz daquela região, às vezes até o pároco, porque não tem padre naquela região. Então, se o Exército Brasileiro e as Forças Armadas, né, como um todo, não estiverem nessas regiões mais carentes, a deficiência é muito grande. Então, é interessante que esse PIB aumente, né, para que nós tenhamos mais capacidade. Também acho que o efetivo das forças, as forças elas têm que ter uma capacidade dissuasória, né? O senhor não precisa ser um gigante, mas se o senhor estiver bem armado, nem todo mundo vai mexer com o senhor. Essa é a capacidade, né, de dissuasão, né? Mas tem o seguinte, seu Silvio, eu acho que o nosso Congresso, né, nosso Senado, Câmara, enfim, tem que pensar nisso. É pouco o dinheiro que é repassado para as Forças Armadas, né? Eu sou um oficial da reserva, já estou reformado, me sinto muito orgulhoso de ainda poder contribuir, né, com a minha formação militar, estar trabalhando junto ao meio acadêmico, mas eu vejo que nós necessitamos disso. Você falou aí que o orçamento do Estado do Exército seria 1% do PIB. Nós considerar que o PIB hoje no Brasil, digamos, a Fundação Getúlio Vargas estimou em setembro 6 trilhões de reais, 10% aí é 600 bilhões, 1% é 60 bilhões. Quer dizer, isso é muito pouco, né, coronel? Para manter toda uma estrutura em todo o país, né? É pouco e, como o coronel falou, a maior parte desse dinheiro, em torno de 80% de dinheiro, é para pagamento pessoal. Não existe custeio, não existe investimento, não existe... E sobretudo investimento em tecnologia. Tecnologia, novos armamentos, né? que hoje em dia a tecnologia bélica de ponta hoje, amanhã ela já está superada. Então é importante que haja investimento, é importante que haja, em alguns casos, nós desenvolvemos nossa própria tecnologia, como é o carro Guarani, que é um carro nacional. Carro Guarani? Isso, é um blindado nacional sobre rodas. É o primeiro blindado nacional? Não, já houve outros, mas nessa escala de produção é o primeiro. Então ele é uma tecnologia nossa, desenvolvida para o Brasil, mas também alguns produtos militares nós precisamos comprar, né? Tem que ser adquiridos. E aí vem a questão do orçamento. A questão do limite orçamentário. Limite de orçamento, né? Sim. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos para o último bloco do nosso Cruzando as Conversas dessa terça-feira, 15 de dezembro de 2020, um ano que vai ficar na história, né? Nós não devemos esquecê-lo, mas devemos tomá-lo como um exemplo, porque ele vai ficar, as próximas gerações desta aqui, da menina aqui, dos filhos, dos netos e tal, vão se lembrar
vão estudar o que aconteceu em 2020, que realmente será um ano que vai ficar para a história. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, voltando a tratar nesse último bloco sobre a questão do Exército, na disciplina, a organização, o que ele faz dentro da sociedade, a importância que ele tem e a questão estratégica dele do ponto de vista de integração e manutenção da ordem social. Um rápido intervalo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas desta terça-feira, 15 de dezembro, são 11 horas da noite, 11h30, quase 11h30 pontinho, mas 11 horas e 29 minutos, 23 horas e 29 minutos. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Nós estamos conversando aqui sobre o Exército, disciplina, hierarquia, a importância do Exército como defensor da pátria, né, segurança nacional, mas sobretudo como integração e instrumento de ordem social. Raquel, nós estamos aqui aprendendo muita coisa com o teu superior, né? Eu estou aprendendo muito, o telespectador também, eu acho que está sendo uma boa aula, né? Sim, senhor, Silvio. A experiência que eles possuem do Exército agrega muito, principalmente para quem está começando agora. Por exemplo, eu mesma estou vendo que os senhores possuem muita experiência para passar. Isso é interessante, a gente ter a chance de pegar essas experiências com quem já viveu, já aprendeu bastante coisa no Exército. Eu estou recebendo aqui muitas manifestações de telespectadores, inclusive o Fernando Ribas, lá de Pelotas, um grande abraço aí, ele dizendo que está sendo um tema muito interessante, que ele não sabia de tanta importância que o Exército desenvolve e de todo o potencial que o Exército tem de ajudar cada vez mais o país. Um grande abraço ao Fernando Ribas aí em Pelotas. Bom, nós estamos falando dessa questão da tecnologia, do orçamento, né? E, na verdade, o governo sempre alega, e é verdade isso, né? E mais agora com a Covid, o orçamento é limitado, as demandas são ilimitadas, o cobertor é curto e é complicado aumentar o orçamento do Exército de forma que ele possa fazer o que ele tem que fazer. Por exemplo, nós não vivemos uma guerra declarada, quer dizer, as guerras declaradas parece que agora são outras formas de conflito, de beligerância entre as nações. Mas o Brasil tem uma região fronteiriça muito ampla, né? Aquela, digamos assim, fronteiras secas. E esse é o papel do Exército também. Como é que o Exército, diante de tantas limitações, ele consegue dar digamos assim, atender a este recado, a esse reclamo da sociedade de proteger as fronteiras? Não é só a questão de invasão externa, brigas, conflitos, mas a questão das drogas, por exemplo. Nós não vivemos numa situação de guerra declarada, mas quem é responsável por uma região como a região amazônica, tem 20% da água potável que a humanidade dispõe e tem a maior biodiversidade do mundo, né, tem que ficar sempre atento, né? A questão dos minérios, as riquezas como um todo que existem na Amazônia, ela é batida todo dia, né? Todo dia nós vemos isso aí, né? A riqueza que a Amazônia a responsabilidade nossa em proteger. E não é por nada que os estrangeiros estão de olho na Amazônia. De olho, né? Sempre a cobiça estrangeira. Eles não querem resolver o problema do índio, tá? Eles querem resolver o problema deles com a riqueza mineral. Riqueza, isso. E o Exército ele coopera com a Polícia Federal na proteção de fronteira. Inclusive é interessante o senhor ter falado de fronteira, porque nós temos o CISFRON, é um sistema de proteção de fronteira, é um dos projetos estratégicos do Exército e que vem ultimamente ganhando uma grande ênfase no Exército com a aquisição de material, com a criação de unidades, com a especialização de algumas organizações militares que existem na fronteira, justamente para combater esses ilícitos transfronteiriços e ambientais. E aí, Coronel Moura? Essa função do Exército aí é difícil, mas é uma função, digamos assim, de segurança nacional importante que o Exército tem que desenvolver, né? Nós avançamos muito nos programas estratégicos do Exército. O CISFRON é um, né, que está bem avançado. Isso aí vai nos dar capacidade de uma vigilância, digamos assim, da nossa fronteira, né? Porque não adianta o senhor ter numa fronteira de 16 mil quilômetros, o senhor ter
tropa, em cada ponto uma tropa. O senhor tem que ter um sistema via satélite que o senhor possa observar isso aí. Então, a inovação, a tecnologia é que faz o crescimento de uma nação. E nós estamos investindo nisso, o Exército, as Forças Armadas estão investindo, de modo que a gente tenha, no futuro bem próximo, praticamente esse programa do Sistron, incorporando toda a nossa fronteira. Coronel, existe, por exemplo, aqui nós fazemos fronteira aqui com o Uruguai, com a Argentina, Paraguai, lá em cima, outros países. Existe integração dos exércitos, das Forças Armadas, digamos assim. Mas aqui, o Brasil, que tem, eu acho que a maior fronteira com a Argentina, né? Existe uma integração dos com exércitos? Certeza. Hoje nós temos o Exército Brasileiro, né? Nós somos de cavalaria, né? Eu sou coronel de cavalaria e com muito orgulho. E nós, quando moramos na fronteira, nós falávamos assim, vai ser muito difícil. Fronteira, que você diz livramento. Fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, enfim, né? A gente competia fora também, né? Nesses países, e era muito difícil. Eu digo, o dia que eu tiver uma guerra, não vai haver guerra, porque os militares são muito amigos, né? Então vão evitar a guerra. Tem mais isso, que pouca gente sabe disso. O pessoal se reúne no final de semana em torno do cavalo, em torno do churrasco, em torno do jogo de truco. Ali os uruguaios, os paraguaios, os argentinos, os brasileiros se reúnem, as famílias se tornam irmanadas. Tem gente que é padrinho de um filho de um militar de um outro país, mas as nações sempre têm as suas peculiaridades, né? Mas nós temos um relacionamento muito bom. Em cada um desses países nós temos os adidos militares, né, que trabalham exatamente fazendo essa função, se ligando com a parte da Marinha, Aeronáutica, Exército de cada um dos países. O Exército tem alguma coisa, uma função tipo diplomata? Camarada que age, assim, digamos, uma diplomacia. O diplomata é o camarada que tenta aparar as arestas e tal, abrir caminhos consensuais e tal. Existe no Exército essa figura? Junto das embaixadas, dos diplomatas, existe sempre o adido militar. O adido militar. É uma figura, um militar, tanto do Exército como da Marinha como da Aeronáutica, que está junto ao corpo diplomático, justamente para tratar dessas questões. E interessante o senhor ter falado de integração entre o Brasil e os países do Cone Sul, porque em novembro nós tivemos a Operação Arandu, uma operação conjunta com militares da Argentina, foi aqui no Rio Grande do Sul, e foi amplamente divulgada aí na mídia, nas mídias sociais, o trabalho dos dois exércitos juntos no campo, né, no terreno, que é uma coisa muito, muito bonita. Porque eu sou de Uruguaiana, lá, fronteira com Paso de los Libres, na Argentina, né? E naquela época, quer dizer, lá, década de 40, 50, por exemplo, Uruguaiana tem uma ligação ferroviária com o Paso de los Libres. E as bitolas dos trens são diferentes. Aí fui saber depois. E Uruguaiana, por exemplo, a ponte internacional, assim, e a cidade, ela tem ruas paralelas. Então, tem a explicação para as duas coisas. A bitola era menor para impedir que um trem, soldados de um ou outro país, invadisse o outro. Primeiro lugar. Em segundo lugar, as ruas eram perpendiculares ao rio, no caso, uma ponte ali, para que o exército, uma invasão, ele pudesse observar a chegada do inimigo. Então, teria toda aquela visão. Então, são coisas assim, estratégicas militares que, ao longo do tempo, hoje não tem muito significado isso, né? Porque... Não, por causa das novas tecnologias, mas o senhor vê como moldava a cultura, moldava, né? Como a visão militar moldava a cultura do local como um todo. Né? É verdade. E aí, Coronel Moura, alguma coisa sobre isso? O que eu falei é muito prático ali, quando eu falo do relacionamento. O relacionamento interpessoal, né? Dos militares, oficiais, praças, muita competição, né? Em torno dos cavalos, né? Que é a tradição dos nossos pampas, né? Seja do gaúcho, da Argentina, do Uruguai, do próprio Paraguai, enfim. Mas o relacionamento é importantíssimo, ele existe entre as Forças Armadas, né? Tem as próprias atividades de interagências também, que se reúnem, tratam dos problemas, tem as operações que nós... cada ano temos exercícios, né, em que participa principalmente aqui, né, Argentina, Uruguai, Paraguai. Na própria Amazônia, né, tem uma integração muito grande com a Colômbia, né,
Então, Paraguai também, temos uma missão, né, a antiga missão nossa brasileira no Paraguai, que praticamente formou a Academia do Paraguai. Isso é uma coisa histórica, né? Vários oficiais nossos iam para lá para ministrar, inclusive, instrução militar. Assim como nós tivemos no Brasil a missão francesa, nós levamos vários militares das Forças Armadas para dar instrução no Paraguai, né? Então, existe uma amizade grande entre esses países. E a questão do militar é importante. Por exemplo, os Estados Unidos, eu acho que o Trump, agora o Joe Biden deve ser o 46º ou 47º presidente americano. De todos os presidentes americanos na história, 32, 33 eram oriundos das Forças Armadas. Ou da Marinha, ou do Exército, ou da Aeronáutica. E isso explica, de certa maneira, né, a disciplina do americano, do povo americano, né? Aqui no Brasil, nós vivemos ali, fora o período militar, hoje o Bolsonaro, acho que o primeiro presidente civil, digamos assim, porque ele já não serve mais do Exército, mas oriundo das Forças Armadas, do Exército. Esse background militar é importante, né? O americano ele dá muito valor a essa cultura americana, e isso não é antigo, isso foi forjado, isso aí foi preparado, a sociedade foi... após ali aquele fiasco da Guerra do Vietnã. Mas nós já falamos, o senhor mesmo tocou na questão, o Coronel Moura aqui também, a questão da Grécia Antiga, né? Sim. Que eles se inspiravam nas Forças Armadas, e as civilizações ocidentais, que mais evoluídas são, elas têm a base no Exército, quer dizer, na cultura do Exército. Então, foi criado na sociedade essa simpatia, esse respeito, essa admiração pelas Forças Armadas, e nós vemos aí refletido no valor que o americano dá àquele político que teve uma expressão militar, né? Que foi formado no meio militar. Aquela é muito orgulho, né? Ver onde é que tu tá metida, né? Sim, senhor. Que maravilha, né? Sim, senhor, Silvio. Esses exemplos aí e tal. E eu acho que é uma coisa, tu é muito jovem, 19 anos, assim, deve ser uma coisa que mexe muito com a tua emoção, mexe muito com o teu intelecto, né? O fato de estar hoje numa instituição do porte do Exército, né? Como é que tu te sente assim, cada vez mais entusiasmada para seguir? Ela fica até meio impactada com isso, né? Mas é importante mesmo, né? Ter esses exemplos aí. Sim, senhor, Silvio. Bom, dá para perceber que conforme os senhores foram passando tempo no Exército, foram ficando mais antigos, eles foram aprendendo muitas coisas. Foram tendo que passar sobre a função do Exército, sobre como o Exército trabalha em prol do nosso povo brasileiro, como o Exército se mostra ali sendo o braço forte e mão amiga, que é o lema ali que representa o que nós somos. E é interessante, eu me sinto realmente emocionada e grata de poder vivenciar esse processo, poder estar aqui prestando atenção no que os senhores coronéis estão dizendo, sobre coisas que eles já viveram e estão vivendo no momento e que futuramente talvez possa ser, outras pessoas, talvez eu, outras pessoas contando experiências que ainda virão, né? Evoluções que ainda virão, falando sobre a carreira do sargento mesmo. A formação agora é uma formação aprimorada, né? A formação mudou recentemente. E agora nós temos também uma formação de nível superior em tecnólogo. Então, isso representa uma preparação melhor dos sargentos do Exército Brasileiro, que no futuro nós também teremos coisas boas que o Exército fez através dessa nossa boa preparação. Coisas que no futuro, assim como os senhores coronéis estão contando as experiências deles, o conhecimento deles, no futuro serão outros senhores coronéis ou outros senhores sargentos e subtenentes mais antigos que terão experiências para contar sobre como o Exército mudou, né? Poderão falar, nossa, em 2020 o Exército já ajudava muito a população e agora, daqui a 10, 20 anos, o Exército ele cumpre melhor a sua função através do aperfeiçoamento que ele deu aos seus integrantes. Com certeza, o Exército está absorvendo
as mudanças, né? Se adaptando às mudanças e colaborando com o país exatamente através da sua especialização. Ela falou na coisa de tecnólogo, o Exército também tem essa formação? Nós não tínhamos, mas agora é uma exigência para as escolas, principalmente os nossos praças, sargentos, as escolas, tanto a ESA, né, como a escola de sargentos da parte logística, como a parte da escola de aviação também, nós vamos formar tecnólogos. Né? Então, além da especificidade que ele vai ter junto a cada uma dessas escolas, ele vai ter um estudo mais aprofundado, né? Porque não tinha, digamos assim, uma formação que aproximasse mais do lado universitário, né? Então, o oficial, pela formação, ele já tem uma aproximação direta, que o camarada termina a academia militar e ele já tem um curso superior. E os nossos sargentos, praticamente, eles ficavam ali com o ensino médio e tal, e agora não, eles vão dar mais um passo, né? Se bem que tem muitos, né, sargentos e próprios oficiais que estão fazendo mestrado, doutorado em várias universidades, né? O homem necessita isso para ele avançar na vida, é uma maneira de estudar cada vez mais. O Exército se preocupou também com as suas praças, nós devemos ter em breve uma nova área para a nossa escola de sargentos, que seja compatível também para o universo que nós temos de sargentos, né? Que seja tipo uma academia militar, com maiores capacidades, né? Tanto estrutural como na parte da preparação do homem. Então, isso aí é uma coisa nova, o nosso Exército está em transformação e isso aí é muito bom, né? Eu me lembro que a gente acompanha há muito tempo a economia brasileira, a sociedade brasileira. Toda vez que se fez estatísticas, tentou auscultar o sentimento popular da sociedade, o Exército, a instituição Exército, sempre foi uma das instituições de maior confiabilidade. E ela continua sendo, né? A população continua confiando no Exército. Né? Tem muitas, por exemplo, assim, hoje se vai fazer uma análise sobre Judiciário, Congresso Nacional, Executivo, Exército, o Exército, na minha concepção, ganha disparado na concepção de confiabilidade da população. Né? Tamanho é a forma como se essas demais instituições, elas acabaram relativizando a sua importância, se diminuindo diante do estamento social. Essa coisa é importante, né, Coronel? O Exército refletir na sociedade esta percepção de confiabilidade. Essas pesquisas que têm sido feitas já há alguns anos sempre apontam as Forças Armadas como as instituições de maior confiabilidade da sociedade. Isso é um trabalho diuturno, né? Isso é um trabalho diuturno da história toda, isenção partidária, de preparação dos quadros, de foco no objetivo. Então, isso tudo aí reflete nessa confiabilidade. O profissionalismo das Forças Armadas. Mantendo a hierarquia e disciplina, aqueles valores que a sociedade tanto almeja, né, tanto precisa, isso aí se reflete nessa confiabilidade. E no dia a dia, né, você vê quando o militar se apresenta fardado, ele traz aquele peso da farda, ele angaria respeito, simpatia, da população, que se reflete na pesquisa, acaba se refletindo na pesquisa. Coronel Moura, sua opinião também a respeito dessa questão da confiabilidade das Forças Armadas, não só do Exército, mas das demais Forças Armadas, né, diante da sociedade, num momento turbulento como nós vivemos, né, de violência, de muitos movimentos que tentam desmoralizar as instituições que mantêm esses valores, né? Como é que o senhor está encarando isso? Eu acho que as Forças Armadas, elas nunca deixaram dúvida do seu papel constitucional, né, de garantir a nossa soberania, garantir os poderes constitucionais, garantir a lei e a ordem, né? E, enfim, eu acho que tem uma transparência muito grande do papel das Forças Armadas junto à sociedade. E essa transparência nas suas ações é que dá confiabilidade. Então, eu acho que a sociedade vê as Forças Armadas chegando em vários rincões do país, levando o seu braço de atenção nos momentos de carência, né? Então, realmente é um braço forte, mão amiga no caso do Exército, é a Marinha chegando lá com o navio patrulha na Amazônia, com os navios
hospitais na Amazônia, né? A Força Aérea fazendo a sua logística, levando onde ela não pode pousar, ela manda os alimentos, suprimentos, né? Todo o apoio logístico de paraquedas para aquelas populações que necessitam. Então, eu acho que isso em cada estado brasileiro tem um reflexo muito grande da transparência das nossas missões, né? O que o Exército faz não é feito às escondidas, ele está pronto, a missão ela não termina, né? Ela começa, ela tem um período, digamos assim, em que ela vai ser cumprida, mas se ela tiver que ser executada por mais tempo, vai continuar a ação da Força Terrestre, da Marinha e da Aeronáutica. O senhor usou uma expressão aí que eu acho que é fundamental, que é a questão da missão, né? Toda entidade que tem uma missão e foca na missão, ela acaba tendo uma situação de transcendência na sociedade. Quer dizer, o Exército, digamos, as Forças Armadas, no caso, o Exército, ele exerce esta função de missão na sociedade. Coronel Said, me diga uma coisa, tem muitos jovens, certamente, que estão nos assistindo, em todo o Rio Grande do Sul, daqui a pouco esse camarada diz, pô, que bom o Exército, qual é o que o senhor sugeriria, o que o senhor daria, que recado o senhor daria para esse jovem que está nos assistindo, meninas, inclusive, como a Raquel aí, estão nos assistindo, qual é o recado que o senhor daria, qual é a mensagem que o senhor daria para esse jovem que está indeciso, mas agora está ouvindo isso aí sobre o Exército e está, né, pô, que beleza, e aí? Então, a missão, o senhor falou, a minha missão aqui é falar sobre os cursos que o Exército fornece e os meios de ingresso no Exército. Então, o que eu diria a essa juventude é que, hoje em dia, o jovem, ele vai muito pela internet, então pesquisem as formas de ingresso no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas como um todo. Vençam essa hesitação inicial, porque cria um certo medo, uma certa hesitação. Vençam isso aí, procurem conhecer as Forças Armadas, ingressar nas Forças Armadas. É uma carreira que vai te dar uma vida de muito sucesso, muita realização, e é uma carreira que vai te dar orgulho e que deixará a sua mãe também orgulhosa. Coronel, o senhor diria que sonhar em ser militar, digamos, do Exército, é alguma coisa que dá-se de berço ou pode ser despertado? É uma vocação que já vem do berço ou pode ser despertado? Não, com certeza é despertado. Isso aí Dá o start assim, o cara, vai. É uma vocação, alguns dizem que até um sacerdócio, né? Isso, porque é uma vida de sacrifício, muito né? sacrifício, muita preparação, de autoaperfeiçoamento contínuo. Você nunca vai parar de estudar se você quiser crescer, né? Mas também tem muita exigência, né? Como estava muito comentando com a exigente. Raquel, muita exigência, disciplina, persistência. Ela confessou aí que chegou um momento que ela pensou em desistir, mas persistiu, né? Diante de toda a dificuldade. Então ela é um exemplo também que a persistência é fundamental. Mas é uma vida muito boa, te proporciona algumas experiências assim que outras profissões só sonham. O coronel falou aí da questão do cavalo, né? O dia a dia, também é muito ligado com a parte de competições, você compete, você... E o laço de relações, né, que ele proporciona também, né? As relações. Você é obrigado a manter uma atividade física constante. Eu acredito que nenhuma outra carreira proporcione tanta satisfação e você veja seu sucesso tão materializado, como falou a Rosa. No caso da Raquel Rosa. Coronel Moura, algo mais que você queira acrescentar nessa questão aí da motivação dos jovens, né, da vocação militar? Nós falamos em disciplina, falamos em hierarquia, falamos em meritocracia, e as coisas às vezes se resumem, né? A disciplina é importante na nossa vida, né? Então o homem tem que fazer um treinamento todo especial para ele ser disciplinado, seja o
o jovem, seja o adulto, seja o idoso, né? Ele tem que ter uma disciplina, eu tenho que saber que tal hora eu tenho que tomar o meu remédio, senão eu vou ter um problema no meu coração. Isso é disciplina. Eu tenho que saber que eu estou obeso e eu preciso caminhar, eu preciso correr. Isso é disciplina. O pessoal, quando vê falar disciplina, não, eu tenho que ficar lá na posição de sentido, bater continência. Isso aí são coisas, digamos assim, da estrutura das Forças Armadas, são os cumprimentos, a rotina, né? O ritual militar, eu digo, mas a disciplina é um treinamento do ser humano, né? Ele aprende a ser disciplinado. Então, ele aprende que se ele não estudar e não tiver uma metodologia, ele não está sendo disciplinado, ele está passando o seu tempo, não está aproveitando. Então, a disciplina é importante. A hierarquia, ela é fundamental na nossa vida. Nós, no meio civil, nós temos uma hierarquia. É o diretor da empresa, né? É o presidente de uma sociedade. Então, nós temos que imaginar que essas pessoas que ascenderam aos mais altos níveis da administração civil, eles também começaram embaixo, foram galgando os degraus e chegaram à chefia. Então, na academia diz assim, cadete, ides comandar, aprender e obedecer. Então, isso aí é uma máxima. É importante isso. Essa questão de aprender a obedecer, essa hierarquia, as sociedades, eu que estudo muito, sou professor de economia, história do pensamento econômico, então, as sociedades que evoluem são aquelas que respeitam esses valores, né? Por exemplo, a questão da hierarquia. Tem que ter, Aristóteles já dizia, né? Nem todos nasceram para ser chefes, alguns nasceram para ser comandados. Então, isso é da natureza humana. O senhor concorda? Sendo comandado... Concorda com Aristóteles? Concordamos, né? Sendo comandado, o militar ainda pode contribuir muito, né? Dentro a hierarquia, ela não existe só para se mandar, ela existe para formar uma estrutura mais forte, onde mesmo o mais humilde, ele tem condições de contribuir. Né? Nós, no Exército, nós primamos aí pelo trabalho de Estado-Maior. O que é o trabalho de Estado-Maior? Cada um tem que contribuir para que o seu chefe tome a melhor decisão possível. Isso é hierarquia também, e o trabalho do pequeno, ali, da célula mais humilde, ela vai, no fim, ser importante para o sucesso da organização como um todo. Muito bem, nós estamos tratando aqui a questão da cultura do Exército, a questão dos valores e tal que ele desenvolve, e dessa integração que ele faz, ajudando na questão da manutenção da ordem social. Como nós estamos já nos encaminhando para o final do programa, eu gostaria de passar a palavra para ti, Raquel Rosa, para que tu fosse aí o primeiro colocado entre 401 alunos na Escola de Sargentos de Logística do Exército Brasileiro. Não é pouca coisa, porque uma menina de 19 anos ter toda essa forma de atuação e chegar no topo como ela chegou. O recado final teu, eu sei que tu te inspiraste lá no teu avô, que foi lá da guerra e tal. O recado final seria, digamos assim, inspirando assim aquilo que o teu avô te passou? Bom, senhor Silvio, o meu recado final seria um agradecimento, porque ninguém consegue nada na vida sozinho, né? Se hoje eu estou aqui é porque alguém acreditou em mim para que eu pudesse estar aqui. E tu também acreditou em ti? Sim, senhor, exatamente. Então, sim, eu concordo com o senhor. Eu gostaria de agradecer aos meus pais, aos meus familiares e amigos que estão lá do Rio de Janeiro me assistindo. Agradecer àquele que tornou tudo isso possível, Deus. E também agradecer, sim, ao meu avô, porque hoje eu visto a mesma farda que um dia ele vestiu. Então, ele foi o meu orgulho, foi uma das minhas inspirações. E hoje eu sou muito grata, estou honrada de estar aqui como terceiro sargento do Exército Brasileiro. E para deixar uma motivação também para quem deseja ingressar, como o senhor Coronel Said falou aqui, que vale muito a pena. É uma carreira muito gratificante e é um sonho que vale a pena quando se torna uma realidade. E eu não sou do tempo que o Exército, as Forças Armadas eram constituídas apenas de homens. E como eu falei assim, eu morava ali perto do Colégio Militar e via só aqueles meninos e tal lá. Hoje, quem passa ali no Colégio Militar, é muito bonito ver as meninas, né? Elas são garbosas,
elas deram um charme todo para as Forças Armadas, né, Coronel? Quer dizer, essa integração, o que mostra, né, que a mulher, eu sempre digo essa coisa, a sociedade hoje está muito dividida e isso tem uma coisa ideológica por trás, mas nós somos seres humanos, nós temos alma, não importa se é raça disso, raça daquilo, eu digo se é gremista, se é colorado, se é isso ou aquilo, não, nós somos seres humanos. Então, a mulher tem a capacidade, assim como o branco, como o negro, o amarelo, todo mundo tem a sua capacidade, basta ter a oportunidade. E aproveitar essa oportunidade como esta moça aproveitou, não é, Coronel? Nós temos, antes do ingresso da mulher oficialmente na carreira militar, no Exército Brasileiro, nós temos algumas pioneiras, como Maria Quitéria, que lutou na Guerra da Independência, na Bahia, e que hoje é a patrona do quadro complementar de oficiais. Nós temos a Major Cansanção também, que foi uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. E nós temos aí os exemplos dos primeiros lugares que estão sendo tomados pela dedicação que elas apresentam. Coronel Moura, estamos chegando ao final do programa. Sua mensagem final, 1 minuto. Obrigado pela atenção de todos. A minha mensagem que fica é que um país tem que ter disciplina, a hierarquia é importante na nação, a meritocracia, ela se faz presente. Hoje temos aqui uma vitoriosa, né? Sargento Raquel Rosa, que foi a estrela, com certeza, do seu programa, né? E ela galgou o primeiro lugar por mérito, pela dedicação, pelo estudo, pelo trabalho, pela abnegação, pelas horas deixadas de lazer para estudar. Então, é isso aí que nós precisamos, de pessoas que sejam militares, sejam civis, pensem na palavra servir, né? Servir é importante. Servir aos outros, aos amigos, ao Estado, à comunidade e ao nosso país, que é gigante e que precisa de pessoas que queiram servir. Confiem nas suas Forças Armadas. Estaremos sempre presentes junto da sociedade, junto da população, porque nós somos parte dessa população. Muito obrigado. Einstein já dizia, agora até linkando o que o senhor acabou de falar, Einstein dizia que, Albert Einstein, a vida só vale a pena quando vivemos para os outros. Este é o princípio que o Exército muito bem dá de exemplo, é um emblemático de servir a sociedade. Muito obrigado a todos vocês, acho que fizemos um belo programa, transmitimos, sobretudo, esperança, num momento em que nós vivemos de grandes dificuldades, mas a esperança existe e nós temos a função de cada um contribuir para que ela se torne realidade. Boa noite para todos vocês, muito obrigado. A você, telespectador, também muito obrigado pela audiência, pela fidelidade aqui ao Cruzado das Conversas. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Voltamos amanhã, 10h30 da noite, aqui na RDC TV. Até lá. Obrigado. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color.